restritas aos grãos negociados na Bolsa de Chicago ou aos derivados de soja, ali farelo e óleo, que também cederam forte, mas o petróleo caiu 6%. Precisamos entender, portanto, esse contexto geral. E quem vai explicá-lo para a gente nessa segunda-feira, senhor, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Da tarde, os apelos do mercado financeiro, todos eles começaram a ser negativos. O ambiente mudou de rumo para uma acomodação, né? Vamos entender, portanto, Vlamir, primeiro a questão do... A aversão ao risco é um fator que é feito manada, né? O mercado ele acaba liquidando, né? Liquidou tudo. O indicativo do próprio Fed, o Banco Central Americano, anunciando que não é só um aumento de juros, vão ter mais de um, provavelmente 2, 3, no ponto de dar uma abafada mais de juros. E isso vai trazendo o mercado que estava, o grande investidor que estava comprado em commodities, acabou liquidando essas posições, exercendo lucros, na maioria das vezes, para se reposicionar em títulos americanos, que agora vão dar uma rentabilidade maior, e isso trouxe um apelo, também acabou invertendo, né? Veio para cima, né? Na maioria dos países. Vlamir, essa influência pode ser um pouco mais duradoura do que a gente imaginava? Tem espaço para que isso ainda continue exercendo essa pressão e promovendo essa liquidação de posições entre as agrícolas? Tem espaço para continuar sim, porque além disso nós temos o fator aí, a guerra, que começa a perder forças, né? Então, a guerra na Ucrânia perdendo forças, ela vai refletir nas commodities, porque ela acaba deixando aí, tem uma oportunidade, ainda tem tempo ainda para conseguir plantar um pouco mais de lavouras ali na oferta maior do que até poucos dias atrás. Você tinha um risco aí de escolher quase nada ali na Ucrânia, sim, ou muito pouco. Isso veio afetando muito o mercado de fator aí, que eles são grandes produtores. Então o ambiente em si acabou sendo um ambiente de política, no caso aí da guerra. E as notícias que vêm de lá, elas são notícias que são calmantes para o mercado financeiro. Isso acaba tirando a pressão sobre as commodities, né? Então, esse apelo é importante, porque hoje é o feriadão russo, né? O feriadão mais importante que os russos têm, que eles comemoram aí a vitória da guerra deles contra o nazismo. Esse ano está comemorando 77 anos de vitória contra o nazismo, nesse dia 9, né? E o outro fator é que o Putin, no seu discurso do dia, ele acabou colocando no discurso que a guerra está a um passo de encerrar, desde que a população russa que mora em Donbass não tenha mais riscos aí de serem perseguidas ou serem prejudicadas, né? E outro fator importante que o presidente Macron acabou anunciando que a Ucrânia pode levar anos ou décadas para entrar na União Europeia. E isso serviu como uma mensagem muito positiva aí nos ouvidos russos, né? Porque afasta o temor de ver a Ucrânia dentro da União Europeia e a OTAN colocando armamentos aí na porta de entrada da Rússia. Então esse ambiente ele se tornou um pouco mais calmo para o mercado financeiro, e aí automaticamente é momento de vamos correr aí para os investimentos nas bolsas, liquidar as commodities que estavam em risco, commodities começam a desacelerar e daí voltam para patamares mais próximos da realidade, né? Porque a maioria das commodities estavam em patamares históricos, em níveis recordes, e isso agora tende a acomodação, né? Seguindo essa linha de clima americano favorável, que é um fator importante, que vai ganhar forças aí nos próximos dias, é o clima americano. E agora, política mais calma, juros americanos em alta, tudo fator negativo para as posições de Chicago, né? No caso, ia pesando aí na soja e pesou até no próprio óleo, né? Que o óleo é o que vinha segurando mais a soja, em função do problema de abastecimento de óleo de girassol, que ainda vamos ter problema da oferta do óleo de palma, e aí ficando só o óleo de soja como produto aí de atender demanda, e o mercado batendo recorde histórico de preço de óleo. Agora também está se acomodando. Vlamir, inclusive a gente vê as cotações mais alongadas um pouquinho já perderem o patamar dos $15, né? Hoje o setembro fechou com 14,77, o novembro 22 mais baixo ainda. Quer dizer, o mercado reflete tudo isso e mais a possibilidade de uma safra pelo menos regular dos Estados Unidos começando a equilibrar as relações com a demanda.
Exatamente, essa condição aí eu acho que ainda tem um viés de baixa, porque com o plantio avançando agora nas próximas semanas, tudo indica que deve ser recorde histórico de área de soja americana. E também temos que trabalhar com a ideia que se plantar um recorde de área, um recorde histórico de área, nós temos que trabalhar com a ideia que vai colher um recorde de produção também, né? Então a lógica seria essa, a não ser que aconteça alguma tragédia no meio do ano aí que pega as lavouras. Mas em princípio a safra americana vem com plantio, deve crescer o plantio forte nesse mês. E aí, com o potencial, acredito que com safra cheia, os americanos podem colher 130 milhões de toneladas. E o mercado vai começar a ver isso aí a partir de outubro, aí, com nova safra americana em grandes volumes. Então, além disso, cara, a questão é que todo mundo lá fora sabe, e a China sabe também, dá para ver que a China já está quase 2 semanas sem comprar nada, porque ela sabe que no Brasil tem 50 milhões de toneladas de soja na mão do produtor, e que ele está esperando para vender, e vai chegar o momento da colheita da safrinha de milho, vai ter problema com a armazenagem, vai ter necessidade do produtor vender parte dessa soja aí para fazer caixa para comprar insumos, o tempo está passando, e o único que está numa posição confortável nesse momento é a China, que está esperando para comprar mais barato. E eu acredito que talvez eles não estejam errados, né? Porque eles vão comprar lá na frente, e aí vai ter muita pressão de venda, né? Porque não, se nós deixar chegar a safra americana, nós vamos passar o ano com estoques aí, o que nós vamos fazer para esse volume de estoque? Nós não temos o que fazer, tem que vender. Então essa é a posição de conforto dos chineses, por isso que eles estão comprando pouco ainda. Dá para ver que a semana passada o embarque também para a China caiu em relação à semana anterior, é a 6ª semana seguida que cai o nível de embarque de uma semana para outra. É sinal de que eles estão confortáveis esperando para se posicionar à frente, né? Além de tudo, eles estão com os portos lá, principalmente Xangai, lotado de navios, né? Eles não querem colocar mais navios na fila, então eles estão esperando e acredito que vou comprar mais barato, e talvez não estejam errados. E quando eles compram, eles já compram para esses embarques, essas poucas compras que fizeram nos últimos dias, já compraram para embarques mais alongados, tentando aproveitar esses momentos, não, Wlamir? Exatamente, já estão comprando lá para frente, né? Então já estão se protegendo, cobrindo a demanda do segundo semestre. E aí a gente tem que alertar o produtor que se eles se abasteceram para o segundo semestre, aí nós vamos ficar com soja por aí, né? Mas a safra foi pequena, o mundo vai comer mais, vai chegar no fim do ano. Daí vai acabar migrando o estoque para a mão do Brasil, né? Só que nós não temos armazém para passar um ano para o outro com um volume gigante de estoque. O senhor fala em 50 milhões de toneladas na mão do produtor ainda a serem comercializadas. Como é que o produtor está se comportando nessas vendas, Wlamir? Na semana passada, a gente viu o câmbio jogar muito a favor. O senhor falou várias vezes lá no programa do João, do Lobinho, né? Que é a soja na casa dos R$200, base Porto. O produtor aproveitou e está avançando na medida em que o mercado lhe dá oportunidades, ou ele ainda está muito reticente? Wlamir, como é que o senhor está vendo ele se comportar diante desse cenário que o senhor está me descrevendo de 50 milhões de toneladas ainda para a gente negociar? A semana passada foi uma semana de poucos negócios. Eu acredito que não foi mais além de 300, no máximo 500 mil toneladas negociadas. Para começo de maio é um volume muito pequeno, porque na semana anterior nós tivemos aí mais de 3 milhões de toneladas negociadas. E o normal nesse período de maio, meio de abril, maio todo, é negociar 5, 6 milhões de toneladas por semana. Aí é o normal brasileiro. E nós estamos negociando muito menos. E o porquê do produtor? Porque na semana de 3 milhões de toneladas, há 2 semanas, eles negociaram, o Porto chegou a dar 203, 205 reais, que deu o Lobinho, né, só um pouquinho mais, e deu o balcão aí no sul do Brasil na faixa de 190, 191, chegou a pagar. Belo preço, agora, né, agora o mercado dessa última semana foi recuando. Hoje, por exemplo, o balcão pagava 184 no Rio Grande do Sul, pagava 178 a 182 no Santa Catarina e Paraná, e a mentalidade do produtor ainda continua, né, de vender balcão acima de 190, só que o mercado tá se afastando desse número, porque com queda em Chicago, o dólar tem subido, mas não consegue compensar, né? Porque nós tivemos uma queda de Chicago aí de quase 2%, enquanto o dólar sobe 1,2%. Então se perde em reais também. Está perdendo bastante em dólar, está perdendo em reais. Mas o problema maior para o produtor, eu acredito que é os melhores momentos dele
para a comercialização em dólares e a relação de troca está passando, porque o melhor nível em dólar foi lá no começo de março, depois tivemos mais um pico de valores em dólares aí no mês de abril, mais para o final de abril, e agora, só já bem longe dos 17 dólares que trabalhou, agora já caiu abaixo dos 16 e caminha para trabalhar abaixo de 15,5. Então, a relação de troca para o produtor, ela vai cada vez apertando mais, porque o produtor vende a soja em dólar e compra o insumo em dólar. Só que ele está olhando as posições nominais em reais. E o dólar subindo, ele acaba refletindo no custo dos insumos, porque os insumos são dolarizados. Então, o produtor tem que começar a olhar pela essa linha para não perder os melhores momentos das relações de trocas positivas, porque a moeda dele é soja, os insumos dele são dolarizados, a soja é dolarizada. E aí, nesses últimos dias, a gente viu só o produtor olhando o nominal em reais, né? O nominal em reais, às vezes, não paga o insumo, né? Ele paga menos, porque insumo, fertilizante, defensivo, é tudo dólar. E olhar para o nominal em reais, ou olhar só para o nominal da soja em reais, ou só para o nominal do fertilizante, de nada vai resolver se ele não cruzar as duas coisas, entender a relação de troca dele e aproveitar o momento, Wlamir? Exatamente. Nessa última semana, aí, muitos locais teve uma boa relação de troca aí nos insumos, porque ainda tinha muito insumo que foi negociado na base dos 4,50, 4,60 dólar, que está na mão das empresas, que elas estavam fazendo a posição para o produtor nas trocas aí, nos barter, em cima de soja que o produtor estava recebendo a soja aí no câmbio de 5, né, que teve a semana passada. Então, o produtor estava tendo boas relações de troca. Não sei se eles vão conseguir isso aí para frente, porque a maioria dos insumos estão muito limitados. Nós temos limitação de produto químico lá da China, em função daquela congestionamento de navios e problemas para entrega, navios, falta de navio, falta de container. E temos aí o outro fator aí, que é a necessidade daqui a uns dias o produtor começar a internalizar os insumos para as propriedades, né? O tempo passa rápido. E está faltando insumo no mundo, isso é uma coisa que está acontecendo. A China está no plantio, está faltando adubo, está faltando defensivos na própria China. A safra americana está andando agora, o plantio, vai começar a usar os defensivos, insumos também, nas próximas semanas. Então, automaticamente, os insumos que começar a aparecer vão carregar para os Estados Unidos. Esse é o ambiente, e o produtor aqui está esperando. O cavalinho já passou uma vez, passou duas, será que vai passar mais? Será? Será, Wlamir Brandalize? Até porque o senhor fala dessa questão cambial que ainda é insuficiente. Hoje, nós tivemos uma alta de 1,6%, voltamos para perto de 5,20, né? R$ 5,16. O mercado está para fechar. E mesmo assim, aí eu queria puxar um gancho para a gente fazer essa relação também, Wlamir. Mesmo assim, os preços do milho cederam mais de 1% na B3, por exemplo, e o senhor puxou essa questão desse dilema do produtor, né? A gente está com a safrinha para chegar, a gente está com soja no silo, o produtor vai ter que se decidir, vai ter que olhar para o câmbio, vai ter que olhar para os mercados futuros. Como é que está essa relação para o milho, Wlamir? O milho, a questão principal que o produtor hoje ele está olhando, porque tem muitos lugares no Brasil que tem problema na safrinha. Teve problema com... Ele plantou a maior parte da safrinha brasileira foi plantada na época certa, então na janela boa. Algumas lavouras, uma parte das lavouras foi plantada um pouco além, no final da janela, ou um pouco além da janela. Essas estão sendo muito prejudicadas pelo clima seco aí, que já completa 30 dias em muitos locais. E isso está fazendo com que o produtor olhe a safra com um volume de perdas. A grande questão é que o produtor esquece de olhar que nós estamos com um recorde histórico de área plantada. Então, nunca se plantou tanto milho na safrinha. E por que a B3 está mostrando queda? Porque ela está vendo que as grandes indústrias de ração não estão no mercado para comprar e não querem se posicionar na B3 também como compradoras. Justamente porque elas estão acreditando que o produtor vai ter que vender ou vai ter que entregar o milho a nível de balcão para elas mesmas, porque o produtor também não está vendendo na exportação. Então nós estamos com a comercialização da safrinha muito atrasada, muito lenta, e nós estamos a poucos dias de começar efetivamente a colheita. Então é muito milho para chegar e é pouco lugar para entregar, né? E tem toda essa soja parada nos armazéns e certamente vai embolar muita oferta de milho em poucos dias. Isso está dando uma posição muito confortável à indústria brasileira. No Porto continua ainda dando condições razoáveis, né, para os níveis, por causa do dólar que tem segurado,
Hoje ainda deu chance de 95 a soja de julho, até 99, R$ 100 a soja de dezembro. O milho, né? No final do dia, aliás, o milho de R$ 100 era já a posição de dezembro com janeiro, então vem mantendo as posições aí, já faz em 3 semanas que o Porto está mantendo de 95 a R$ 100 no milho da safrinha do segundo semestre. Então está numa posição, mas chegando a safra, certamente esses compradores, vendo um grande volume para chegar, eles certamente vão acabar derrubando prêmios e nós perderemos até esses níveis. É possível que perca isso aí, porque é muito milho, não tem onde colocar o milho e vai ter pressão de oferta. Vlamir, quando a gente fala desses bons indicativos nos portos, a gente está olhando para que variáveis além do dólar? É uma demanda maior pelo milho brasileiro, que também se apresenta nesse momento para exportação, dada ainda a falta da oferta da Ucrânia por conta da guerra? Sim, com certeza. Nós temos clientes tradicionais aí, né? Por exemplo, o Irã. O Irã é um grande importador de milho. E o Irã normalmente compra milho brasileiro, né? Então de 5 a 7 milhões de toneladas por ano. Então nós temos clientes tradicionais. Nós temos um espaço que a Ucrânia não consegue atender, porque não consegue embarcar, né? Então existe demanda. Por isso que o mercado vem se mantendo ainda nesses patamares de 320 a 330 dólares a tonelada do milho no porto, justamente em função de boa demanda que existe. Mas os compradores externos não vão pagar mais que o mercado vale, né? Então, eles olham o mercado americano, quanto está o milho, o mercado da Argentina, quanto está o milho. Lá da Ucrânia não dá para contar ainda enquanto não acabar a guerra. Mas os principais concorrentes nossos, nesse momento, seriam os Estados Unidos e a Argentina como balizadores. Então, aí que começa a ver que se a gente quiser mais, eles não vão. Eles já estão pagando mais. O nosso prêmio do milho aqui já é melhor que o prêmio argentino. O valor do milho brasileiro ele está nos 320, 330 dólares a tonelada, na Argentina 310. Então, o milho nosso já está mais valorizado. Mas ainda assim a gente atrai essa demanda, né, Vlamir? Pelo que eu entendi. Atrai a demanda porque o milho brasileiro tem boa qualidade para o mercado internacional. Os portos brasileiros têm espaço para embarcar, nós não estamos sobrecarregados. Dá para ver que o embarque de soja no mês de abril foi de pouco mais de 11 milhões de toneladas, ano passado tinha sido mais de 16, então nós temos capacidade de embarcar. Segundo semestre vai estar bem folgado para embarcar, então não vai ter problema de navio ter que ficar parado. Então tem condição boa aí no mercado brasileiro para exportar, só que nosso vendedor aqui, o nosso produtor, não está fixando muita coisa não, ele está muito cauteloso, está com medo do que vai colher. Tem aquele que acredita que ainda vai ter uma disparada de preços, e a disparada para vir mesmo teria que ter uma quebra da safra americana violenta aí no meio do ano, aí sim seria um fator novo, precisaríamos de fatores novos, porque os fatores que estão se firmando agora, Carlinha, nesse momento, são fatores negativos, porque fator de valorização de dólar perante as moedas é negativo para Chicago. Fator de juros americanos em alta é negativo para as commodities. Aí não é só para a soja em Chicago. Fator de fim de guerra lá o próximo de uma fim da guerra ali na Ucrânia também é fator negativo para as commodities. Aí é para as commodities, né? Porque reflete no petróleo, reflete no... A gente olha, faz essa análise da demanda para a nossa soja. Ela é semelhante, mas ela difere na questão do preço, já que a nossa soja parece estar menos atrativa agora para os compradores internacionais. E se ela realmente está menos atrativa para os nossos importadores, como é que está a nossa demanda interna? Porque os preços de farelo e óleo ainda estão em níveis bastante interessantes e as margens de esmagamento parecem estar bem boas por aqui, né? O farelo tem recuado, né? O farelo tem perdido força. O óleo sim se mantém firme, né? Porque nós temos boa demanda interna por causa de uma boa demanda. A exportação também é bastante atrativa de soja a fixar. Então, para ela, quanto tempo passar, nos armazéns, que colheu 120, então tem grande volume. Então, como não está se fazendo grandes volumes de contrato de exportação para embarque no segundo semestre, então a posição da indústria é muito confortável. Talvez nesse momento, mesmo que as cotações estejam altas a níveis históricos, mas para a posição de abastecimento da indústria é um dos melhores anos históricos aí, porque o volume que tem para negociar
nesses próximos meses é muito grande e vai dar uma posição bem confortável para a indústria trabalhar aí internamente sem se precipitar, sem precisar comprar pesadamente. Sim. O único estado que tem problema, e aí sim, as indústrias vão ter que se posicionar em outros estados fornecedores aí do Centro-Oeste, ou até mesmo prejudicada pelo clima. Ali o oferta-demanda. A que se observa no farelo. Por que a gente tem esse momento? Por que a gente tem esses preços recuando agora? Olha, em função de que o setor de suíno ele acabou dando uma desacelerada, né, nos últimos meses, devido aos custos de produção que cresceram e deram margem negativa para a indústria da carne suína. O ovo está tendo um crescimento de demanda, mas também não é uma explosão de demanda, então a demanda também não está se posicionando com grandes compras para entregas futuras, ele está levando o que vai precisando no curto prazo. Isso dá uma situação mais desfavorável para a indústria, né? Porque ela acaba tendo que esmagar para fazer o óleo para entregar algum contrato e ter que correr atrás de comprador de farelo, do farelo que está em produção daquele momento. Não tem aquela posição, muita posição dentro. Então o farelo acaba perdendo, porque daí há uma disputa das indústrias para vender o farelo. Mesmo que de forma escalonada, paulatina e participando do mercado e aproveitando esses preços que ainda são preços que remuneram bem, 88 a 182 para Paraná, Santa Catarina, não são preços ruins, né, Wlamir? São preços que remuneram bem o produtor de soja nesses estados, né? Esses preços são historicamente altos. Certo. A questão é que eles não estão muito perto dos melhores preços históricos que nós tivemos nos últimos meses, na virada do ano até o começo do ano, que para negociar nos próximos meses, em que tivesse aquela disputa entre o mercado interno e o externo, que daí haveria um descasamento, né? Pagaria muito mais no mercado interno do que na exportação. E hoje, como tem com o avanço do plantio americano, aí o pessoal olhando lá o momento, porque à frente nós vamos ter aí. E outro fator importante, o produtor tem muito para negociar e mais cedo, mais tarde vai ter que vender. Sim. E se você queira vender lá no momento que ninguém queira comprar, que a indústria estiver coberta e a exportação não tiver navio programado, como é que vai fazendo? Aí o mercado pressiona, daí cai prêmio, cai tudo, né? Então o produtor acaba perdendo o bonde, né? Bom, e talvez perca mais do que está agora. Com certeza. Bom, Wlamir, a gente vai acompanhar, como sempre, né? Como eu sempre digo para o senhor na finalização das nossas entrevistas. Muito bom começar a semana com o senhor, uma segunda-feira tão turbulenta para a gente entender tudo e o produtor saber que ele tem boas oportunidades ainda para passar por isso, não tão de calças curtas, né, Wlamir? Dá para passar por essa tormenta ainda fazendo alguns bons negócios, né? Exatamente. Tem boas oportunidades ainda no curto prazo. Sim. Mas ainda vai ter muita turbulência pela frente. E ainda tem muito espaço para cair. Tem muito fôlego negativo aí em função do ambiente que está se formando. Então, produtor, aproveitar as oportunidades, se garantir da nova safra. E aí se deixar para especular, mas não deixar para especular com quase metade da safra, que nem está agora. Tem muito produtor que tem quase toda a safra. E relações de troca, né? O senhor falou das relações de troca. Isso é determinante, né, Wlamir? Exatamente. A saúde financeira do produtor, ela sempre está ligada a boas compras em cima de uma boa relação de troca, né? Precisar gastar pouca soja para comprar os insumos, né? Então, essa é a dica, né? Usar aí a soja como moeda e deixar de lado os valores nominais aí. Valores nominais dos fertilizantes defensivos estão altos, o valor nominal da soja também está alto, só não está mais nos melhores momentos da história, né? Então ele já chegou ao topo da montanha e agora já começa a querer descer do outro lado da montanha. É aí que o produtor pode errar, aí que ele pode pegar o mercado lá no outro lado da montanha. Enquanto que os custos vão estar em cima da montanha, ele vai estar pegando os valores já no meio da montanha, né? Então, aí ele perde mais uma vez. É isso aí. Ó, Wlamir, enquanto a gente está aqui batendo esse papo, o USDA trouxe os seus dados atualizados do plantio para milho. Wlamir, até ontem plantou 22% da área, contra 14% da semana passada, 50% da média dos últimos 5 anos e 64% do ano passado. 22% de área plantada. Está dentro da sua expectativa ou do que o mercado estava esperando, Wlamir?
Eu acreditava que ia ser na casa dos 20%, no máximo 25%. Tá, então Então dentro do está que o senhor dentro do esperava. que era esperado, porque a semana passada ela começou a melhorar só no meio da semana, efetivamente. Até o meio da semana ainda tinha chuva, neve, excesso de umidade, tinha tudo que atrapalhava. Para Então esse está soja, dentro, né? tá. Para soja, 12%, Vlamir. 12% contra 8% da semana passada e exatamente a metade da média dos últimos 5 anos, que é de 24%. No ano passado, que foi um ano muito rápido de plantio, 39%. 12% plantado na soja, também dentro do que o senhor esperava? Dentro, eu esperava aí na faixa de 10 a 14, está dentro do que eu Tá. esperava, porque agora com o clima melhorando, a soja pode, é uma questão de uma semana para outra, sair desses 12 para uns 28, 30 já na semana que vem, e daqui 2 semanas já está dentro da média normal. Então há o espaço para isso, está dentro do tempo, do plantio, está tudo caminhando que as condições de plantio vão se normalizar. Isso acaba sendo um fator negativo para o produtor. O produtor tem que acompanhar isso. Quando o plantio americano fechar na virada do mês, aí no começo de junho, e o clima se mostrar favorável aí para início de safra, é mais um banho de água fria aí que vem sobre o mercado, né? Porque o mercado global, o investidor vai olhar, não, plantou tudo nos Estados Unidos, plantou recorde de área, está tudo andando bem. Então, o mercado pode liquidar um pouco mais. Daí trabalhar de 13,5 a 15 dólares e não mais 15, 16 que nem está agora, né? Ô, Vlamir, agora a gente está aqui falando de soja, milho e tudo, mas também não podemos descuidar do trigo, né? Porque não vamos fechar uma safra de inverno boa nos Estados Unidos e também estamos começando a safra de primavera com essa necessidade de melhorar o clima para avançar o plantio, né? Exatamente, a condição americana não é boa, não. O trigo caminha a ser um ano excelente para o produtor de trigo aí Sim, no Brasil, que vai plantar safra, está começando a plantar, está tudo sendo favorável, né? Hoje, para importar trigo, custa quase R$ 2.500 a tonelada. baratinho. Trigo, trigo nacional está na faixa de R$ 2.000 a tonelada aí no mercado de lotes. Produtor no balcão aí está de R$ 100 a saca. Então, Senhor. o trigo está dentro dos melhores níveis da história e caminha para seguir nessa linha, né? Porque a questão trigo é diferente do soja e milho, né? Porque trigo, os 4 maiores exportadores mundiais, que é Rússia o primeiro, os Estados Unidos o segundo, a Ucrânia o terceiro e a Índia o quarto, eles estão todos com problemas. Então, os maiores fornecedores estão com problemas. Então, nós vamos ter pouca oferta de trigo em 2023. Esse ambiente para o trigo aí, mesmo que hoje também foi um dia de liquidação, mas é um ambiente positivo aí que deve favorecer o trigo nacional aí. E estamos plantando, né, Vlamir? E estamos plantando, tá Eu certo. acredito que vai ter recorde histórico de área de plantio aí, porque está um ano muito favorável para o produtor, né? Então, Sim. vai aproveitar aí para plantar, e principalmente que o trigo fica nas regiões onde foram muito afetadas pela seca na safra de soja. Então, é uma condição dele recuperar um pouco o fôlego financeiro aí em cima do trigo agora que vem pela frente. Tá certo. Vlamir, te agradeço muito a companhia na tarde dessa segunda-feira. O senhor é de casa, volte sempre, viu, Vlamir? Boa semana para o senhor, bom restinho de segunda-feira. Até a próxima. Um abraço. Boa semana para a senhora também. Até mais. Até mais, Vlamir. Obrigada. Senhoras e senhores, Vlamir Brandalize, né? Para quem sabe, eu sou suspeita para entrevistar este senhor, porque sou um grande fã, não é verdade? Mas o Vlamir sempre com análises muito completas, né? Como sempre, e alguns pontos importantes. Eu acho que o resumo da entrevista do Vlamir é tudo se alinhando realmente num grande movimento de pressão sobre as commodities, né? Principalmente soja e milho nesse momento. Vocês escutaram o Vlamir falando agora no final que para o trigo o quadro é um pouco mais diferente, né? Apesar da pressão do financeiro, da liquidação de posições nas commodities agrícolas que atinge esse mercado também, que inclusive operou boa parte do dia em campo positivo, mas fechou no vermelho. Vocês vão ver aqui a hora que a gente for conferir as cotações. Ainda assim, a gente está falando de preços historicamente elevados para o trigo, aqui para o Brasil, tudo caminhando para ser um ano excelente para esse mercado, para o produtor de trigo, também como pontuou o Vlamir. De outro lado, quando a gente olha para soja e milho, a gente está falando de um acumulado de fatores que pesa realmente e efetivamente sobre as cotações. Do lado do financeiro, esse reposicionamento dos investidores nos títulos americanos, que estão aí dando boas oportunidades, mais do que nas commodities, e as sinalizações do Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano, justificam esse reposicionamento. O que aconteceu na semana passada com o aumento da taxa de juros, o mercado cambial vai sentir, enfim. Então, é esse reposicionamento.
Fora a condição da guerra, né? Termina, não termina, perde força, não perde força. Vladimir Putin fala uma coisa, o mercado entende de um jeito, outra parte do mercado entende de outro, então o financeiro ainda pesa muito. De outro lado, o clima começa a se firmar para o avanço do plantio norte-americano. Isso também ajuda a pesar sobre as cotações. Por isso que os vencimentos mais longos na soja já perderam até o patamar dos 15 dólares por bushel, né? Então isso é uma sinalização importante. Para o milho, a mesma coisa. E aqui para o Brasil, quando a gente traz essa questão do milho, a gente traz a questão da segunda safra. Vai ter problemas em regiões importantes de produção, mas também tem regiões muito boas semeadas com milho, né? E essas regiões, elas vão trazer a segunda safra brasileira de milho deste ano, dessa temporada, essa atual segunda safra, ela tem um potencial grande por um recorde de área plantada com milho, né? Se plantou muito milho nessa segunda temporada. Então, o que nós temos é uma compensação. Embora a gente tenha uma perda de potencial produtivo em algumas regiões, a gente tem um aumento de área. Então, isso ainda vai nos trazer uma grande safra, segundo explicou o Vlamir. Isso vai exercer alguma pressão sobre as cotações. Os compradores estão em uma posição um pouco mais confortável agora, diante dessa possibilidade da chegada da nova oferta. Em 2, 3 semanas começa a colheita, então a gente tem essa perspectiva e essa pressão sobre as cotações, o mercado se acomodando, como explicou o Vlamir. O que ajuda a limitar as baixas aqui no Brasil é o dólar, mas o dólar ainda tem sido insuficiente, pelo menos nesse início de semana se mostrou insuficiente a alta do dólar frente ao real para não permitir que os preços caíssem aqui no Brasil, né? Os preços caíram, mas a baixa foi contida pela alta do dólar, R$ 5,16 é a cotação do momento. Então, é tudo isso que a gente vai ter que olhar junto para entender esse momento do mercado de grãos. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento de Chicago, números na tela. Bom, temos então o maio com 16 dólares e 21 centos por bushel. O maio, lembrando, sai da tela já nos próximos dias. Então esse é um ponto fora da curva, fechando com 34,5 pontos de queda. O julho, 15 dólares e 85, caindo 36 pontos mais 75. Agosto cedendo 33,5 pontos para 15 dólares e 37. O setembro, 14 dólares e 77, caindo 26 pontos mais 75. Quando a gente olha para o mercado de milho, preços também no vermelho, os preços também, como na soja, foram intensificando as suas perdas. O maio, 7 dólares e 84, queda de 7 pontos mais 75, o julho 7,72, caindo 12 pontos mais 75, o setembro 7,29, 13 pontos de baixa, e o dezembro 7 dólares e 10 com 10 pontos de queda. Concluindo preços do trigo agora, o trigo, vejam, fechou também no vermelho, perdas de 10 a 15 pontos e meio, mas boa parte do dia operou em campo positivo, dados os seus fundamentos. Essa pressão veio mais do financeiro. O julho, 10 dólares e 92, setembro, 10,95, dezembro, 11 dólares redondinhos por bushel e o março 23, 11 dólares e 2. Por isso que, vejam, nos contratos mais curtos é que as baixas são mais agressivas. Nos mais longos estão mais altos, já ainda sofrendo com essa possibilidade de uma oferta curta, quando a gente fala de trigo, né? Oferta global. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim de fechamento do mercado de grãos no Notícias Agrícolas, mas a nossa programação continua para que vocês recebam boas informações e possam seguir tomando boas decisões, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.